Silêncio. Oh, aleluia, poder se assentar. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Eu tive ali pensando um pouco, muitas vezes nós somos ainda frios e tímidos para adorar Deus e para louvá-lo. Por tudo que temos, por tudo que recebemos dele, pela grande obra que ele fez para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar do zambujeiro e nos colocar na oliveira. Foi uma obra inexplicável, transcendental. E quantas vezes nós somos tímidos para adorar esse Deus verdadeiro, genuíno, que é o nosso grande Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amados do Senhor. Eu estava sentindo isso ali. Será que muita gente não entendeu ainda essa obra miraculosa por nós? Esse amor que ele tem por nós. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, se colocasse de pé. Está muito silencioso esse lugar aqui, era para estar explodindo. Era para estar assim. A nossa gratidão devia se transformar em grande explosão de fé, de louvor, de adoração. Você vai dar um aplauso como você nunca deu para ele. Você vai dar um aplauso verdadeiro. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus Santo. Aquele que era, é e sempre será, porque tu és o mesmo. Não passarão as tuas palavras, passarão céus e terra, mas não hão de passar as tuas palavras. Senhor, nós te aplaudimos, porque o Senhor é o nosso Redentor que vive. Não temos outro Deus, nem o outro haverá, Pai. Nosso Deus não é Mamon, nosso Deus é o verdadeiro Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que reina, o que tem as chaves da morte e do inferno, que arrancou do inimigo, oh Deus, e que nos colocou no alto retiro, na tua salvação, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome daquele que vive de eternidade a eternidade, e as suas misericórdias não têm fim. Por isso não somos consumidos pela ira do adversário, porque ele já nos tirou dele, amém? E nos colocou com ele. Podeis se assentar agora em nome de Jesus. Aleluia. Tem muitas coisas ainda que muitos não compreenderam, e eu estou vendo dias terríveis no mundo. Por quê? Você já ouviu falar de hedonismo? Quem já ouviu falar de hedonismo? Ou quando estava estudando, viu alguma coisa? É uma filosofia grega. Levanta a mão quem já ouviu falar de hedonismo. 1, 2, 4, 5. Vai dar uma colher de chá. 4, 5, 6, 7. Amados, hedonismo vem do hedonê, no grego, que significa gozar a vida, aproveitar com tudo a vida aqui no mundo. E nesses dias eu estou vendo muito hedonismo na igreja, na vida de muitos cristãos. Não é uma mensagem repetitiva não, porque a mensagem, a palavra se renova a cada dia, amém? Mas eu estou vendo muito isso hoje, impressionante. Muito, por isso que o tema é o padrão Cristo. Ou a identidade Cristo. Qual é a tua identidade? Quantas pessoas que estão deslocadas de Cristo hoje, muito embora se dizendo cristãs. Ah, mas houve a pandemia e daí a tua fé acabou por causa disso? A tua fé se esvaiu por causa disso? A tua fé de Cristo em você? Porque não é uma fé humana, é uma fé que veio do céu. E que eu presumo que esteja na sua vida. E quantas coisas têm acontecido? As coisas têm acontecido com muita rapidez e concomitantes, consecutivas e concomitantes, porque você viu quantos sinais se manifestaram esse ano, desde dezembro de 2019, as coisas foram muito rápidas.
Os sinais, como eu disse, foram consecutivos, uns após os outros. E nós chegamos no mês de dezembro, foi fatídico em termos de sinais. Só dos sinais nos céus houveram 5. Assim, quase que os dias consecutivos, dia 21, dia 18, dia 23, a estrela de Belém. Por que estão dizendo estrela de Belém? Não sei se é. Mas veja bem, essa conjunção que houve de Júpiter com Saturno, que Júpiter é o planeta maior, deu para ver até os anéis de Saturno. Quem viu isso? Quem viu isso no vídeo? Que fizeram muitos vídeos, eu mandei até para muitas pessoas. Amados, porque disseram, como aconteceu, há 800 anos não acontece. Mas a cada 30 anos acontece essa conjunção. Mas não como aconteceu agora, de estarem muito próximos um do outro. Essa proximidade que houve, assim, bem perto, sucedeu há 800 anos atrás. Por isso que estão dizendo que a estrela que foi a estrela do sinal do nascimento de Cristo, não sei se é, não sei se foi, mas estão dizendo, até muitos teólogos estão dizendo, o cometa Erasmo, que foi no dia 18, e depois teve também no próprio dia 18, o eclipse solar. O eclipse solar é um sinal para os gentios. O eclipse da lua é um sinal para os judeus. E o eclipse solar para os gentios é um sinal de juízo. Amados, parece que nós estamos navegando em outras águas. As águas que nós navegamos são as águas do Espírito Santo. Amém? Você está aí hoje, você acordou já? Senão nós vamos sair aqui, vamos tomar um café e depois voltamos. Amados, eu quero ver você explodindo em alegria e unção, porque Cristo está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida, presumo que esteja, em nome de Jesus. A chuva de meteoritos, Jesus falou, as estrelas cairão do firmamento. Lógico que ele não ia falar lá, muito embora já soubesse, que seria nomeado como meteoritos. Ele não ia dizer, vai haver chuva de meteoritos. Ele disse, as estrelas cairão do firmamento. Vamos ser inteligentes. Meu Deus! E tantas coisas que estão acontecendo, assim, muito rápidas. Vamos entrar o ano, eu vou te dizer, já com sinais. Mas isso não é para você ficar preocupado. Jesus disse que essas coisas aconteceriam mesmo, mas seriam importantes que acontecessem. Seriam preponderantes que elas acontecessem. Porque lá em Lucas 21, 25, diz assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. As nações ficarão perplexas. Não houve perplexidade de todas as nações? Sim ou não? Você é inteligente, sim ou não? Quanto mais com relação a essa pandemia aí. Mas eu quero dizer uma coisa, isso vai acabar, amados. Isso não é para perdurar. Deus permitiu por um propósito. Deus usa o diabo é servo de Deus, amém? Justamente para abençoar o seu povo, e para dar entendimento ao seu povo. Nós temos a palavra, mas só que ela precisa ser revelada em nós. Só se conhece a Deus por revelação que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você conhece a Deus, amém? Que é por revelação. O Espírito Santo vem e te revela a Cristo. Então, por revelação do Espírito Santo, você conhece a Deus. Amados, é o tempo de nós acordarmos e nos despertarmos mesmo do sono. Quantas pessoas, por causa da pandemia, teve uma acomodação? Eu não vou dizer que não. Quase que o diabo me pegou para que eu ficasse acomodado, mas não, é live, atrás de live, é pregação. Nós fomos lá agora, na quinta-feira ou quarta-feira, nós fomos para Ribeirão Preto. Eu preguei lá para mais de 300 crianças. Ministrei, fizeram lá um púlpito improvisado, eu subi em cima de umas mesas de ferro, depois ministrei todo o povo, entre aqueles que trabalharam no evento, pelo menos 7 pessoas se entregaram a Cristo, eu ministrei. Amados, porque eu não posso cessar. E uma mulher que estava lá fora, no meio do povo, das crianças, estava desesperada com problema no sangue de HIV, como é que chama lá o negócio da AIDS? HIV. Ela estava com o marido tinha rejeitado ela por causa disso.
e ela não sabia por que tinha HIV no sangue. E aí eu ministrei, ela chorou em lágrimas, se entregou a Cristo. Oh, foi tremendo, amados. Foi tremendo. As famílias lá, uma parte da família do pastor Leandro, lá de Ribeirão, muitas pessoas ali que estavam ainda um pouco deslocadas com relação à palavra, a Cristo, foi ministrar, Deus revelou todos. Foi uma choradeira, foi um poder de Deus que se manifestou ali. Cura, sinais de Deus. Por quê? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Então eu entendi que eu não podia cessar, que eu tinha que continuar nessa toada de oração, de busca à face de Deus, inclusive para te alimentar com conhecimento, a revelação da palavra. Oh, meu Deus santo! Então eu quero que você saiba disso, ou o teu padrão é Cristo, ou não. Ou o teu padrão é Cristo, eu vou mais longe, ou o teu padrão é Cristo, ou o teu padrão é Cristo. Porque a vinda dele se aproxima. Se Paulo disse lá, quase 2000 anos atrás, para nós deixarmos logo as obras do passado das trevas, e virmos para a luz, porque aquele dia se aproxima, está chegando aquele dia, ele disse isso lá atrás. E hoje então, oh Deus amado, padrão Cristo, padrão palavra de Deus, padrão unção de Deus na nossa vida. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, eu quero te explicar sobre filho de adoção, por adoção, eu quero te falar o que éramos e o que somos hoje, e como se procedeu tudo isso, pela mente de Deus. Você foi chamado de filho antes de você ser. Amém, queridos? Não sei. Pastora Verinha, vem cá um pouquinho. Eu quero honrar a pastora Verinha, mais uma vez, porque ela deixou a liderança da intercessão em virtude de saúde, algumas coisas, mas ela continua como líder da Cura Libertação. É isso mesmo? É isso mesmo. Vem aqui, querida, você consegue subir? Dá a mão aqui. Ok. Nós vamos orar por ela. E eu quero honrá-la como uma mulher fiel, uma serva de Deus fiel, fiel a nós, fiel ao ministério, fiel à chamada dela. Porque muitas vezes, mesmo passando por situações difíceis, ela continuou como líder, ela continuou ministrando, ela continuou chamando atenção, ela continuou ministrando. Amados, essa mulher é uma mulher de fé. Ela sempre foi fiel. Mesmo nos momentos dramáticos que nós passamos, como líderes do ministério, nós passamos por momentos muito difíceis, de muito ataque, de muitas palavras que nós recebemos, e coisas que eu tive que administrar, que foram muito difíceis. Mas ela sempre, eles, né, não estou dizendo só ela, o pastor Celso também. Vem aqui, pastor Celso. Mas por que mais ela? O pastor Celso vai continuar. Tá, mas ela continua ainda como líder. Apóstolo Nancy, por favor. Não sei se eu tinha que pôr a máscara, mas agora já foi, tudo bem. Não vamos chorar o leite derramado. Então, ela esteve ao nosso lado, mesmo nos momentos mais dramáticos. Viu? Em nome de Jesus. Depois eu queria falar com você em particular sobre uma coisa que talvez ela não foi bem esclarecida na época, mas eu quero te pedir um perdão, mas depois a gente conversa sobre uma situação. Mas, olha, dê honra a quem tem honra. Amém? Por isso que eu quero honrá-la. Diante da igreja, aí pela live também, eu sei que muitos estão assistindo, mas levanta as tuas mãos para cá, vamos orar por ela. Pai, orar pelo pastor Celso. Senhor, está aqui uma mulher fiel, uma mulher dedicada, uma mulher de tenacidade, que nunca desistiu, Pai, e nunca vai desistir, lógico, Pai, é evidente, porque o Senhor a colocou do nosso lado, e colocou esse casal do nosso lado, Pai, como bem-aventurados, Pai. Ela sempre, Pai, ela sempre
orou por nós, ela sempre esteve conosco, Pai, como foi dito aqui, Espírito Santo, nos momentos mais difíceis da nossa vida, do ministério, ela esteve presente, Pai, ela não largou o cajado, ela não largou de estar perto de nós. Por isso, Pai, eu quero abençoá-la mais uma vez, de honrá-la, diante de Ti, Deus Santo, diante do Teu povo, diante da Tua igreja, Pai, que está aqui uma parcela, está outra lá assistindo. Senhor querido, que o Senhor venha revesti-la cada vez mais, sustentá-la na saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ela ainda venha ter muitos sonhos proféticos, a respeito da Tua vinda, a respeito da igreja, Pai, a respeito de tantas coisas que o Senhor há de fazer. Senhor Deus, o Senhor é o Deus conclusivo, e toda obra que o Senhor começou na vida dela, há de ser completa, até o dia de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, a sua família, mesmo, Pai, o Henrique, que está lá no Chile, que, Pai, ainda ele vem estar aqui. Eu declaro, Pai, o ministério dele vai acontecer, em nome de Jesus, porque são pais, que são pais dedicados também à sua família. Espírito Santo, que venha uma unção renovadora. Eu repreendo todo mal, todo dado inflamado, todo problema renal na vida delas. Pai, que esses rins sejam vivificados, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, renova mente, corpo e espírito. E, Pai, a Tua graça seja abundante na vida da Tua serva e do Teu servo aqui, Pai, que eu oro e declaro, Pai, uma unção nova, impulsionadora na vida dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ela falou, o Senhor é um grande amigo, meu e de Deus também. Não, de Deus e meu também. Amém, amados? Amém. Continuando a carruagem. Eu estava muito incomodado, eu precisava fazer isso. Amém? Isso está escrito na eternidade. Essa honra já estava escrito na eternidade. Amém? Glória a Deus. Estou com muito amor para dar, tá? É o amor de Deus. Ok, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos entender algumas coisas que Paulo fala, que às vezes são incompreensíveis para muitos. Eu não quero que seja para você. Por quê? O meu desejo, eu desejo muito mais de Deus, ainda que você esteja totalmente em Cristo, porque nele recebemos a plenitude. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, 9 e 10, que nele habita, corporalmente, porque ele tem um corpo hoje, o corpo glorificado que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ser crentes e inteligentes, e a palavra diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e no versículo 10 de Colossenses 2, diz que nós temos a plenitude em Cristo, não fora de Cristo. Sabe o que é ter a plenitude em Cristo, amados? Porque aqui no livro de Efésios, lá no versículo 23, diz que ele enche tudo em todos. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Em Cristo você é completo. Como uma pessoa, um homem, uma mulher espiritual, que é cheia dele. Nele, somente nele, não fora dele. Por isso que sempre ministro a respeito de todas as áreas da nossa vida, estarem nele. São dias delicados, porque eu disse aqui no começo, por causa do hedonismo, por causa daquela ideia, você tem que aproveitar a vida, gozar a vida. E aí você vai ficar fora de Cristo, como eu tenho visto muitos crentes nessa toada. Estarem totalmente desviados dos propósitos. Amados, como o inimigo quer te enredar, ele não enreda com coisas assim, para você entender que é ele. Não, ele é sutil para aquele que é crente. Ele vai tentando minar o seu terreno, tentando atingir, está alto aí o negócio, tentando atingir justamente aqueles que são cristãos, para tirarem fora, para tirarem-nos fora dos propósitos, da verdadeira unção. É esses os ataques nesses dias.
com tantas ofertas, com tantas coisas fáceis. Eu tenho certeza que muitos cristãos foram nas festas, estão indo nas festas, encher a cara. Encher a cara mesmo. Muitos, e eu conheço alguns. Amados, o que tem de Cristo naquilo? Tem o hedonismo, conforme eu estou dizendo aqui. Mas vamos lá, Efésios capítulo 1, a partir do 3. Primeiro, lá no começo, Paulo se apresenta e mostra e fala quem ele é para as pessoas lá. Paulo, apóstolo de todas as cartas, primeiro ele faz uma apresentação dele. Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis. Olha o que ele diz, e fiéis em Cristo. Ele não estava dizendo para aqueles que não eram fiéis em Cristo. Ele está dizendo aqui no versículo 1, para aqueles que são fiéis em Cristo. Vamos entender isso. Amém. Ok. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, não fora de Cristo. Por isso que você vai entender aqui o que é predestinação. Amém, queridos? Toma posse. Em Cristo você é dono de todas as bênçãos espirituais, que se refletem na sua vida prática aqui, conforme isso vai sendo liberado, pela tua conduta e caminhada de fé em Cristo. Elas se manifestam no teu plano prático, sim. Até bênçãos materiais, elas são em primeiro plano espirituais, estão ditas por Deus, estão estabelecidas por Deus, todas, aqui é todas, já estão. Não é que, Deus faz, não, já está feito. Já está feito, diga comigo, já está feito. Se você começar a entender isso, você vai ser um crente poderoso na terra. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora vem, muita gente tropeça nisso, porque não entende. Pensa que é uma predestinação para todo mundo. Escute o que eu vou te dizer, para quebrar esse negócio de calvinismo. Está na cabeça de muitos aí, em nome de Jesus, não vai estar. Na sua, você vai entender hoje isso perfeitamente. Amém, amados? Ok. Nos predestinou para sermos filhos de adoção. Eu vou te explicar também. Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a reunião do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que é beneplácito. Da sua vontade. Ele teve a vontade de te salvar. Mesmo sem merecimento. A vontade. Já antes da fundação do mundo, quando ele fez a reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles trabalham em harmonia, no perfeito sincronismo. O que um pensa, o outro pensa. Amém? Amém, amados? Amém. E o que Cristo pensa, nós deveríamos pensar também, porque nós somos unidos nele em amor. Não? Devemos sempre estar no mesmo espírito, o corpo de Cristo, em comunhão. O que é estar em comunhão? A palavra de Deus diz lá em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 9, que nós somos chamados à comunhão de Cristo. Ou seja, o que nós pensamos, é necessário ser o que Cristo pensa. Então, se estamos aqui reunidos nesse lugar, como uma congregação que faz parte do corpo de Cristo, então precisamos pensar igualmente, estarmos no mesmo sentido, no mesmo propósito, no mesmo alvo, em Cristo. Isso é comunhão. Para que o mundo saiba que ele foi enviado para salvá-lo. Ele diz isso na oração sacerdotal de João, capítulo 17. Mas aqui é o seguinte, ele nos predestinou. Como é esse negócio de predestinação? Se você for ler, aí você volta no começo. Em Cristo nós estamos predestinados. Não fora de Cristo. Por isso, você não pode deixar de olhar, e agora eu vou quebrar essa doutrina de predestinação do calvinismo, falando o seguinte, o versículo célebre de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todos os homens. Deus amou toda a humanidade. Não amou meia dúzia e outra meia dúzia não. Não amou 1000 e outros 1000 não.
Ele amou o mundo, toda a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos. O amor de Deus é para todos. Aplauda Jesus por isso. Todos. Porque eles pegam algumas partículas da palavra e formam um contexto totalmente errado. E deixa todas as outras coisas de lado e chutam fora. Por exemplo, aqui isso marca com muita convicção o que Paulo diz em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Onde que está aqui? O Deus parcial. Onde que está o Deus parcial aqui? Deus não é Deus parcial. Deus é um Deus total. Amém, amados? Onde que está? Por isso eu precisava falar sobre, você é predestinado quando você está em Cristo. Se você lá na frente estiver fora de Cristo, você não vai estar mais predestinado. Alô? Aleluia! Padrão Cristo. Amém, queridos? Então vamos lá. E ele diz que nós fomos como filhos adotivos. Explica esse negócio de adoção. O termo adoção foi escrito aqui em grego, uiotésia. Essa foi a palavra que Paulo escreveu lá, uiotésia, em grego. Por que uiotésia? Quer dizer filho por adoção. É o seguinte, uios é filho, tésias, colocado. Então, no frigir dos ovos, isso significa filho colocado. Por que nós somos filhos colocados? Porque não éramos. Não éramos. Não éramos. Nós somos tirados lá do lodaçal. Porque éramos filhos da desobediência. Efésios, capítulo, aqui mesmo. Efésios, capítulo 2. Vamos aproveitar que estamos em Efésios. No versículo 1, 2 e 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então não éramos filhos legítimos de Deus. Eu estou falando de legitimidade, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, Satanás, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos. Fomos tirados de lá e fomos colocados em Cristo. Esse é o significado de adoção que ele fala. Não é um termo, muita gente leva como um termo pejorativo, porque é um pouco pejorativo, se falar, aquele tal filho foi adotado por aqueles pais, aquela família. Não fica um pouco pejorativo. Mas, a partir do momento que eles registraram lá, no fórum, no cartório, ele passou a ser filho legítimo. Isso, juridicamente falando, mas eu estou te falando espiritualmente, que é muito mais forte. Amém, queridos? Então, este é o significado, porque aqui diz ainda no versículo 3, entre eles todos nós também, aqui ele diz, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Por isso que eu falei muito de hedonismo aqui no começo. Isso está na cabeça de muito crente. Eu preciso aproveitar a vida, gozar a vida. E se enlameia tudo de novo e está na igreja, às vezes, muitas vezes. Espera, nós precisamos ter a perfeita compreensão. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Então, nós fomos tirados de lá e fomos colocados em Cristo. Por isso que se chama uioteias, filho colocado. Você não vai se alegrar por isso? Olha quem você era aqui. Olha quanto. Só que há um problema, você não pode voltar para lá. Você não pode voltar para lá. Como é que você vai perder todas as riquezas da glória, toda a herança que você tem em Cristo e a herança do próprio Pai? Como que você vai perder tudo isso? Como que você vai deixar tudo isso de lado por um simples prazer? Por um simples prazer santo. Não estou dizendo que não pode comer e beber, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que viver aqui só para aproveitar esse mundo corrompido e tenebroso, e aí você pode se deslocar de Cristo, e aí como é que fica? É isso que eu estou dizendo, amados.
a nossa compreensão é diferente como os demais. Romanos, capítulo 8 e 15, vamos sedimentar muito bem isso na sua mente, mente de Cristo, no seu coração, no seu espírito. Romanos 8, 15, aleluia, glória a Deus, receba essa palavra hoje. Pois, é isso, vamos explodir em unção aqui, em louvor e adoração. Romanos 8, 15, pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes no temor, no medo que muita gente sente, medo da morte. Eu já expliquei isso, pela quarta vez vou dizer. Por que uma criança chora quando nasce? Porque todos nós nascemos em pecado. Quando nascemos lá, nascemos em pecado. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. O Adão pecou e a morte passou a todos os homens, mas aí tivemos um encontro com Cristo. A partir desse encontro com Cristo, começamos a ser transformados e não temos mais medo da morte, porque já somos salvos, resgatados. A nossa alma não morre mais. Né? Eu já disse isso aqui muitas vezes, o que está lá em João 8,51. Aliás, João 8,51, que diz assim, aquele que guardar a minha palavra nunca mais morrerá. Porque quem morre é a alma. O nosso corpo fica aguardando a ressurreição, a glorificação. Amém, amados? Amém, por favor, entenda isso. E aqui diz então não podemos voltar lá para vivermos no medo de novo, na escravidão. Mas recebesse o espírito da adoção, o iotésia, recebemos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Você não pode dizer paizinho, Abba Pai é paizinho. Você não pode dizer paizinho se não for pelo Espírito. Esse Espírito da adoção é o próprio Espírito Santo, que veio como registro na sua vida, da tua filiação legítima, ser filho genuíno do Pai de Jesus Cristo. Ele veio para te registrar, se firmar em você, habitar em você, para que possa ser dito, eu sou filho de Deus legítimo em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo traz a testificação, o registro disso, aleluia, aleluia. Aí você fala, paizinho, você está clamando pelo Espírito, paizinho, e fala com ele, clama, porque quando você clama por esse Espírito, Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, não tem como ele não te responder, porque quando você clama pelo Espírito, você sabe qual é a vontade dele pela sua vida, para aquilo que ele tem para a sua vida, e para aquilo que ele quer que você faça, ou para aquilo que ele quer fazer através da sua vida, você descobre, você fica com esse conhecimento. Quando Jesus clamou, Abba Pai, foi um momento que ele clamou, Abba Pai, no jardim de Getsemane, todas as coisas que são possíveis, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Sabe qual era o clamor? Muita gente pensa que ele não queria ir para... Bom, havia luta, porque ele ia ficar sem o pai, vocês sabem disso, mas o clamor dele era para que o pai fizesse a vontade. Não seja a minha vontade, esse foi o clamor, amados, mas a tua vontade. Muitas vezes você vai clamar para que Deus faça a vontade dele na sua vida e através da sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes nós sofremos por não conhecermos a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós estamos imbuídos desse espírito de adoção, que é o Espírito Santo. Estamos imbuídos porque há coisas mal colocadas na nossa, há coisas mal interpretadas na nossa vida, e eu não quero que você interpreta mal, porque no 16 diz, o mesmo Espírito, que é o de adoção, Espírito Santo que veio como registro na sua vida, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Amém. Eu não vou pregar sobre o batismo do Espírito Santo, mas aquele que não foi batizado no Espírito Santo, precisa ser batizado no Espírito Santo, porque este é o revestimento de poder. Amém, amados? Aleluia. Aí vai falar de herança e coerança, no versículo 17, em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Por que estou dizendo isso? Porque você estava fora da promessa. Olha o que a palavra de Deus diz, muita gente não entende isso ainda.
E eu quero que você entenda em nome de Jesus perfeitamente, para ser o padrão Cristo na sua vida. Por quê? Romanos 11, olha o que Paulo fala. Ele fala que nós éramos sambujeiros. Éramos, né? Porque conforme você vai assimilando isso, a tua vida vai mudando de tom, vai mudando de qualidade, de status, você começa a saber quem você é perfeitamente. E vem o temor, não o temor, medo do mundo, medo como medo das pessoas, medo das coisas, não. Mas vem o temor de Deus, no sentido de você não se desviar dos propósitos de Deus. É diferente. É diferente. Eu preciso orar por uma pessoa aqui, depois me lembro, para a Enaura. Nós vamos orar daqui a pouco. Porque ela falou comigo antes do culto, estava mal, com uma alergia, ela pediu mesmo oração. Um negócio de alergia que ela tem, ela foi atacada por isso, ela não está bem, nós vamos orar daqui a pouco. Amém? Ok, mas vamos continuar aqui. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 16. Nós vamos entender as nossas raízes agora. Nós temos raízes tremendas. Ok. E se as primícias são santas, mas quem são as primícias? Espera aí, eu vou te explicar. Também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Agora vamos ver. Nós viemos de primícias santas. Vou te explicar. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, muitos ramos foram quebrados da árvore, da oliveira Israel, que tinha a promessa da unção de Cristo, da própria igreja. Quando Jesus falou da igreja, ele disse, só tinha judeus ali, ele disse para Pedro, para aqueles que estavam lá com ele, os discípulos, judeus, todos judeus, ele disse assim, eu te dou as chaves do reino, ele disse para Pedro, mas diz assim com relação à igreja, sobre esta declaração, a declaração de que Jesus era a pedra, sobre esta declaração, sobre esta pedra, levantaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te dou as chaves do reino. Está lá em Mateus 16. Ok. Te dou as chaves do reino, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Ele disse, em termos apostólicos, para Pedro, mas ali só tinham judeus. Amém, amados? Você está entendendo? Por favor. Fixe aqui, senão você vai perder. Não vai perder em nome de Jesus. Ok, nós somos enxertados naqueles que não creram em Cristo, nos judeus que não creram, nos sacerdotes, nos fariseus, aqueles que o rejeitaram. Eles foram quebrados e nós éramos zambujeiros, que eu falei aqui, lá em Efésios capítulo 2, nós fomos tirados do zambujeiro, que é uma árvore ruim, amém? Zambujeiro é uma árvore ruim, amém? Amém. Fomos tirados de lá e fomos enxertados na oliveira, por causa daqueles que não creram. Ok. Aleluias mesmo. Se alguns dos ramos foram quebrados, sendo efeito participando da raiz e da seiva da oliveira. Unção. Diga unção. Porque há 2000 anos atrás começou uma unção poderosa. Espera aí. Ok. Não te glories contra os ramos, versículo 18. Se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Qual que é a raiz? Eu vou dizer. Espera aí, eu vou dizer já já. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé de Cristo, hein? Não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus lá que blasfemaram e fizeram tanta coisa, teme que não te poupe a ti também, que rejeitaram a Cristo e mandaram crucificá-lo. Considera, pois, a vontade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. Por isso que eu estou falando, permanecer em Cristo, padrão Cristo. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar.
Eles que rejeitaram, por exemplo, hoje tem muitos judeus que rejeitaram, rabinos e tantos outros aí, até ortodoxos ou ultra-ortodoxos, que rejeitam Jesus, que eles estão esperando o Messias ainda, que vai ser o anticristo, vocês sabem do que eu estou falando. Mas se muitos deles olharem e entenderem, não, Jesus é o Cristo, diz que Deus torna a enxertá-los. Deus é bom ou não? Por causa de Cristo. Pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu foste cortado do natural zambujeiro, contra a natureza, porque não tinha promessa, e falando naturalmente, é contra a natureza, você tirar literal, né? Literal, um galho do zambujeiro e colocar numa oliveira, pegar um arame, amarrar ali, sei lá. Não é contra a natureza, santo Deus. Mas olha o que Deus fez por você. É isso que eu quero que você entenda. Se tu fosse cortado natural, zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Alô? Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tem uma plenitude de pessoas que vão ser alcançadas para que Jesus venha. Dos que eram fora da promessa e que vão ser enxertados. Aí Jesus vem e vai tratar com Israel para salvar o remanescente. Ele vai falar aqui lá na frente, porque ele vai salvar o remanescente. Amém, amados? Oh, aleluia! E agora vamos lá, que raiz é essa? Que raiz? Está falando de Cristo, sim, mas qual a raiz? A raiz é por onde começa. A raiz sustenta uma árvore, sim ou não? Sustenta os frutos lá que nasceram naquela árvore. Sustenta a própria seiva, que no caso aqui, a oliveira. As raízes é a base. Qual foi a nossa base? Qual é a nossa raiz? Vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos dirimir todas as dúvidas, entender que nós não podemos vacilar, amados, pelo amor de Deus, porque agora estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e quanta gente poderá ficar para trás, e Deus falou assim, muito forte no meu espírito, não vai dar tempo para muita gente. Não vai dar tempo para muita gente, escuta. Tem muita gente que está brincando ainda de igreja, de blá, blá, blá. Nós não estamos aqui com blá, blá, blá. Nós estamos aqui falando coisas veementemente sérias, genuínas, ungidas, verdadeiras. Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, o que ele disse lá? Amém, irmãos? Olha para cá, não perca a sua atenção, em nome de Jesus, aleluia, porque cada detalhe que você recebe é unção na sua vida, mas Jesus disse assim, para quem ele disse isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele disse isso para judeus, que tinham crido nele. Essa é a nossa raiz. Só judeus tinham. Escute agora. Versículo 14. E todos estes, depois que Jesus subiu lá, eles viram ele subindo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus mulheres. Quantos judeus tinham lá? Versículo 15, nós vamos ver quantos judeus tinham lá. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era quase de 120 judeus, pessoas, judeus. Eu te pergunto uma pergunta beabá, simples de responder. Quais as pessoas, homens e mulheres, que receberam o Espírito Santo? Fala. Não, mas quem eram eles? Quem eram eles? Judeus. Judeus, primeiro para eles. Ou seja, um monte não tinha crido, crucificaram, blá, 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 blá. E falaram que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, por isso que veio perseguição. Eles mesmos declararam a maldição, porque o sangue de Jesus salva, mas também pode ser maldição.
Porque como eles declararam, não, põe ele na cruz mesmo, que o sangue dele caia sobre nós, a culpa, eles estavam dizendo, a culpa desse sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Está lá escrito em João, está lá escrito. Então depois veio todo a debandada, ou seja, eles foram espalhados a partir do ano 70, vocês sabem da história, eles foram espalhados por todas as nações, ficaram sem a terra, sem o templo, sem a nação, por 1800 anos. Mas Deus os trouxe de volta para cumprir a palavra. Deus cumpre a palavra. Amado, aquilo que foi dito ao teu respeito vai se cumprir, em nome de Jesus. Pode passar céus e terra, mas as palavras não vão passar, aleluia, elas estão na eternidade, e o que é eterno se cumpre, glória a Jesus, aleluia. Então aconteceu o seguinte, foi para eles, eram 120 judeus, e no capítulo 2, versículo 1, veio o Espírito Santo, sobre 120 judeus, não tinha ido para outros povos. Se nós estivéssemos vivos, nós nem sequer pensaríamos nisso, estávamos fora, mas ia chegar, porque da raiz, ia se espalhar, ia pegar os zambujeiros e enxertá-los lá, Deus ia enxertá-los lá. Por isso que fala, as primícias são santos, que foram os primeiros, a raiz é santa, né? A raiz, eles lá, o começo, a unção, quando veio a unção, quando veio o espírito do registro, primeiro veio sobre eles, o espírito que registrou como filhos genuínos, e que testificou no espírito deles que eles eram filhos, foram eles. Está aqui escrito, santo Deus. E veio o Espírito Santo e encheu aqueles homens e mulheres. E aí Pedro começou a pregar, com muita eloquência. Ai, santo Deus, um homem iletrado, que mal sabia ler e escrever, e pregou daquela forma. Se você for ler Atos capítulo 2, você vai ver a pregação daquele homem. Não é verdade? Por quê? Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas aí a palavra começou a se espargir para outros povos. E os zambujeiros começaram a ser ligados na oliveira. Aí você não está gostando da pregação. Era para você amar, para você entender quem você era, quem você é hoje, para você não vacilar, não bobear. Olha aqui Atos capítulo 10, quando Pedro então, olha, Deus pegou Pedro, o durão, ele tinha sido durão, mas o Pedro ainda, ele rejeitava os gentios, porque ele ainda estava naquele pensamento do passado, não, o Espírito Santo é só para nós, Cristo é só para nós, aí Deus quebrou as pernas dele. Ele teve aquela visão ali no começo do capítulo 10, a partir do versículo 9, quando veio aquela visão que um lençol desceu do céu, teve o êxtase, antes de almoçar, lá no lugar onde ele estava, em Jope, e veio com lagartos, cobras, jacarés e todos os animais quadrúpedes, répteis, e veio a voz do céu, disse, Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca comi tal coisa imunda. Tá, subiu. E desceu de novo o negócio. Os quadrúpedes, répteis, blá, blá. Pedro, mata e come. Senhor, nunca comi tal coisa imunda. Aí veio de novo, e na terceira vez Deus falou, o que Deus santificou não é imundo. Por isso que nós já éramos considerados filhos, antes de o sermos. Antes de você ser, Deus já te conhecia e te queria como filho amado, e queria que você fosse de fato ligado na unção, na oliveira. Aleluia! E no versículo 44, aqui, que ele é conduzido para pregar para um romano, um centurião da corte romana, chamado Cornélio, gentil, mas que temia, era temente a Deus. E aí ele vai na casa dele, porque acontece toda aquela experiência, e Deus também visita Cornélio, vem um anjo lá e fala com ele, e aí ele é conduzido até lá, no versículo 44, porque aqui já é o final da história, dizendo, pregando para eles, porque aí não teve jeito, Deus tinha quebrado as pernas dele, ele tinha que pregar lá para eles. E no versículo 44 de Atos 10, diz assim, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviram. Como se Deus estivesse dizendo, o Espírito Santo não é só para vocês, Cristo é para eles também.
Aleluia! Glória a Deus. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, zambujeiros. Não era mais. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós, o Espírito Santo? Ele se colocou na posição deles também, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Dê um aplauso a Jesus, por favor. Aleluia, Jesus Santo. Amados, a partir dali foi um espargir para todas as nações da terra, e chegou no Brasil. Por isso, deixa eu dizer uma coisa, por isso que eu oro pelos Estados Unidos. Sabe por quê? Você não deve ter ojeriza para aquela nação, porque muitos se desviaram, por causa de mamon, por causa do consumismo, etc., que muitos dizem por aí. Sabe por quê? Os primeiros missionários que chegaram aqui foram dos Estados Unidos da América. Os que se embrenharam aqui. E nós conhecemos pessoas como o pastor Jimmy Baker, que fala português, mas ele é americano. O pai dele veio morar no Brasil, amando do Espírito Santo, porque ele tinha que pregar aqui para os brasileiros. Veio da onde? Dos Estados Unidos. Muitos, os primeiros missionários foram de lá, que vieram aqui e de repente começaram a ser fundadas as igrejas. O Evangelho chegou até nós. A salvação chegou até nós, sabe por quê? Deus usou a vida deles. Por isso que eu oro pelos americanos, por esse negócio que está acontecendo lá. Por esse espírito maldito, maligno do comunismo que está querendo está se infiltrando lá de uma maneira terrível. Mas em nome de Jesus, como Deus falou conosco, que o ano que vem potestades vão cair. Potestades são potestades que estão através daqueles que têm poder, governantes. Amém, amados? Amém. Oh, aleluia! Porque Deus está usando aqueles que não são, para aniquilar as coisas que são. Quem disse que Deus ia levantar um homem chamado Donald Trump? Quem disse? Mas Deus levanta quem Ele quer. E levantou, como se fosse um Ciro. E vai ser reeleito. Escuta o que estou falando. Tudo bem, diante de muita turbulência, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Amém, amados? Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos crer, ter fé. Em nome de Jesus. Vai começar um grande tempo. Isso que aconteceu aqui, também é uma das palavras para 2021, para aqueles que estão em Cristo. Como Deus bradou no meu espírito, não vai dar tempo para muitos que estão aí, mais para lá do que para cá, não vai dar tempo. Você sabia? Por quê? Não deu tempo lá para 5 virgens nécias, quando Jesus fala na parábola das 10 virgens, tinham 5 prudentes e 5 nécias, 5 que tinham azeite, unção da oliveira. A oliveira produz o quê? Azeite. E azeite se traduz em quê? Unção. Muito bem. Quem respondeu vai ganhar 5 pontos. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Mas tinha as outras nécias que não tinham unção. E de repente tudo dorme, eles dormem. Começa a cochilar como se tivesse comido uma feijoada. Desculpe eu usar isso. Mas como se estivessem todas sonolentas e ficam mesmo. Mas tem 5 que têm unção, que geraram. Estavam em Cristo Jesus, escute. Tinha as outras 5 que apesar de terem a palavra, mas não estavam em Cristo Jesus. Estavam fora da unção, porque não tinham azeite na vasilha. No depósito. Nós somos um depósito de unção, amém? Como vasos, nós somos considerados vasos. Como pode dizer a coisa formada, aquele que a formou, por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para fazer da mesma massa, vasos para honra e vasos para desonra? Não tem Deus esse poder. Como é que aquele vai poder arguir Deus, querer questionar Deus? Quem questionou Deus, brigou com Deus e sobreviveu, diz na palavra. Mas você está em Cristo, você está do lado de Deus. Aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo.
Oh, glória a Deus, aleluia. Então, o que vai acontecer vai ser muito mais, porque a unção se intensifica conforme estamos chegando no fim. Amados, a palavra fala lá em Eclesiastes capítulo 10, que o final é melhor que o começo. Eclesiastes capítulo 7. O final é melhor que o começo. Ok, o começo da igreja foi naquele dia, onde era a base, a raiz, os judeus foram cheios do Espírito Santo, depois foram para os gentios, depois a unção foi para os gentios, a salvação, Cristo Jesus, mas hoje o negócio está bem espargido sobre a face da terra, e vai continuar até que todas as nações saibam, amém? Que vai acontecer nesse tempo, porque o ano que vem vai ser o tempo do grande resgate, e vai começar a maior colheita da história, Ok, mas vai acontecer o seguinte, muitos estão deslocados de Cristo, porque eu estou falando da parábola das 10 virgens, vai haver um grito, por isso que eu disse, Deus falou que não vai dar tempo para muitos, vai haver um grito, vem aí o noivo sair ao seu encontro, vai acontecer algo que vai ser muito intenso e forte na face da terra, que vai, com isso vai haver um despertamento, mas aquelas que eram prudentes estavam com azeite, não foram pegas desprevenidas, mas aquelas que não tinha mais tempo para produzir a unção, para produzir o azeite, elas querem o azeite da outra, falando, não vamos dar, não podemos dar, ficaram sem entrar, ficaram para trás, que não seja o teu caso, e não vai ser, em nome de Jesus, amém, amados? Mas vai acontecer coisas muito significativas, de muitos sinais miraculosos. A palavra de Deus, abra aqui Miqueias, põe lá Miqueias capítulo 7, versículo 15. Vamos ler juntos. Eu quero que você saiba, eu estou dizendo sobre a respeito do ano que vem. Terremoto muito forte vai acontecer nos Estados Unidos. Muito intenso. Vai abalar o mundo assim, em virtude do teor, mas não é para você se assustar, porque a unção vai ser grande. Amém, amados? Amém. Escuta, amado, é para você se levantar, é para você realmente se jubilar em Cristo Jesus, aleluia. O que aconteceu? Miqueias 7, versículo 15. Miqueias 7, versículo 15, não 5. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Você já viu fogo descer do céu? Coluna de fogo. Já viu? Eu não vi. Vai acontecer isso. Já viu o mar se abrir? Vai acontecer isso. Porque ele falou as mesmas maravilhas. As mesmas. Muitas coisas que aconteceram lá vai acontecer em grande intensidade através da igreja do Senhor. Quantos profetas que tem na terra, cheios do Espírito Santo, vai ser a terceira onda na unção de Elias, que vai se manifestar, amado. Jesus disse isso descendo do monte da transfiguração, porque Elias não restaurou todas as coisas, mas essa unção que vai se manifestar, vai restaurar tudo. Por isso que grandes coisas vão acontecer. Se prepara. Amados, você não é do nível de andar por vista, pelo amor de Deus. Você anda por fé. Então, é necessário que você creia nisso que está sendo dito. O mundo vai ficar abalado, impactado através de uma igreja que vai se revelar, como diz lá em Romanos capítulo 8, 19. Eles aguardam a revelação dos filhos de Deus, porque vai ser debaixo de muita revelação e de muito poder. Aplaudam a Jesus, aleluia. Amém. Ok. Amém, amados? Padrão Cristo, hein? Padrão Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo. Envolva cada um aqui, Jesus. Diga comigo, eu quero ser envolvido pelo Espírito Santo. Eu quero, eu desejo a plenitude de Cristo na minha vida. Eu tomo minha posição. Eu não quero ficar de qualquer jeito. Eu ponho minha vida em ordem e alinhada em Cristo Jesus, porque Ele é autor e consumador da minha fé. Ele é aquele que reina.
Eu não quero seguir como os demais que estão se envolvendo novamente com o mundo, com tantas bebedices, com tantas coisas que trazem dissimulação e fazem a mente de muitos ficarem confusas. Eu não quero ser um crente confuso, mas eu quero estar olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. Espírito Santo, se impregna na minha vida, me revela cada vez mais Cristo. Eu quero conhecer a tua vontade. Nesses dias, eu quero ser participante dos maiores sinais e da maior glória que há de se manifestar em nome de Jesus. Salva a minha casa toda, salva toda a minha família, que esta unção se esparja através de mim para muitos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus.